Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Frase para hoje: não tenham medo, tão somente creia. Marcos 5,36. Os abraços de hoje vai para Maria José Pereira, para Nielda Matias, que é lá de Araripa, Ceará, Nagir Santos, para Dione Pedrosa e Helena Lopes. Agora, sem mais delongas, vamos para o nosso capítulo de hoje. No meio de nossa história, Ernesto ameaçou Helena em uma sessão de tribunal feia que garantiria que ela perderia a custódia de Nicolas. Ela estava determinada a lutar contra isso. Ao sair, ele disse a ela que tinha tudo para vencer. A prova de que ela era viciada em drogas, prova de que ele mesmo fabricou colocando a droga na água para ela beber. Ela até tinha o dia seguinte para concordar em voltar para casa para ele ou de se preparar para perder. Ela acariciou seu rosto antes de sair, ou melhor, ele. O que foi mais chocante do que isso foi que Andrea viu tudo isso e não só ficou do lado de Helena, mas insistiu que ela voltasse para Ernesto em vez de sua pequena aventura com o mecânico. Ela afirmou que Helena deveria cair em si e fazer o que fosse para que o bem do menino e também do casamento deles, porque ela estava completamente confusa. Ela saiu da sala e Helena parecia que estava prestes a chorar. Horácio ajudou Domingos a subir no banco e perguntou se ele estava bem. Ele, obviamente, não estava, enquanto lutava para respirar e começou a tossir. Horácio o pôs de pé e o ajudou a andar. Domingos parecia ter envelhecido 10 anos durante a noite. Helena conversou com seu advogado de divórcio que tinha os papéis prontos para sua assinatura. Ela contou a ele o que havia acontecido e sua suspeita de que Ernesto havia administrado a droga que foi encontrada em seu sangue. Ele perguntou se ela poderia provar isso e ela disse que não. Quando ao que provavelmente aconteceria, Nicolas acabaria sob custódia do Estado, enquanto uma guarda poderia investigar sobre a aptidão como mãe e ela poderia perder tudo. Ele disse que tentaria negociar com Ernesto. Ela agradeceu, ligou para Pedro e contou. Pedro estava trabalhando e não viu que Rosa estava escutando isso. Ela apenas ouviu o lado dele da conversa, mas foi o suficiente para lhe contar o que estava acontecendo. Helena chorou depois de encerrar a ligação. Pedro gritou por Rosa, que encerrou o momento antes de aparecer. Ele disse a ela para dizer a Nelson que ele tinha que ir embora. Ele pediu a Agostinho para levá-lo. Horácio esperou então para ouvir sobre Domingos. O médico disse a ele que o açúcar do sangue de Domingos havia caído. Ele os estava estabilizando e ele não teria que passar a noite no hospital. Ele explicou que Domingos era diabético e que teria que cuidar ou acabaria em coma ou morrendo. Ernesto sentou-se em seu escritório e refletiu sobre a conversa com seu próprio advogado a respeito do teste de drogas e como isso desqualifica Helena da custódia se o divórcio ocorresse. Ele parecia bem satisfeito. Ele ligou para Irene e providenciou para que ela fosse à sua casa naquela noite. Ela parecia ter perdido o significado de ele dizer a ela que Helena voltaria no dia seguinte, porque quando eles terminaram a ligação, ela riu como se tivesse ganhado. O médico disse a Domingos que, em termos inequívocos, que ele deveria levar isso a sério e não a sua negação de sua condição. Ele deu-lhe todos os avisos sobre o que poderia acontecer. Disse-lhe que precisava tomar os remédios, seguir a dieta, à risca e fazer exercícios com moderação. Quando seu médico saiu do quarto, Horácio perguntou a Domingos por que ele era diabético e nunca disse isso. Disse-lhe que havia pessoas que se preocupam com ele. Se o encontrasse como fizeram, pegaram o telefone para ligar para Pedro. Domingos respondeu que nunca contou à família e que estava procurando o momento certo para fazê-lo. Horácio olhou para ele como se soubesse que Domingos mal podia aceitar. Eles se reconciliaram. Horácio então recebeu um telefonema de Helena e reagiu exatamente como esperávamos. Rosa ligou para Gina para contar o que ouviu e Gina ficou feliz com isso, mas Rosa avisou que isso não significa que Pedro voltaria para ela. Gina era tão estúpida quanto Irene. Pedro ligou para Helena para dizer que estava a caminho da casa de sua mãe. Ela disse que esperaria por ele.
ela deixou Nicholas para brincar em seu quarto. Andrea estava do lado de fora dizendo à empregada que, como Helena não conseguiria ver as coisas com clareza, ela era obrigada a fazê-lo por ela. A empregada lembrou da ameaça de Ernesto, mas Andrea não parecia pensar que ele iria cumpri-la, e isso era apenas um estratagema para salvar o casamento. Quando Helena desceu e disse isso a Pedro, Andrea deu-lhe a mesma dor de antes. Ela não mordeu a isca e foi ver o Pedro. Ela disse a ele que não podia arriscar perder Nicholas. Domingos foi trabalhar apenas para ser repreendido por Nelson por estar tão atrasado. Domingos disse que poderia reduzir o pagamento por essas horas. Ele então perguntou onde Pedro estava e Agostinho lhe contou sobre a ligação de Helena. Domingos ficou chocado, mas foi vestir a roupa de trabalho. Horácio entrou no escritório de Ernesto e atirou contra os 2 canos. Quando Ernesto respondeu que nunca permitiria que seu filho ficasse sob custódia de uma usuária de drogas, Horácio o acusou de fazer isso. É claro que Ernesto negou e insistiu que queria que Helena voltasse para ajudá-la. Horácio não acreditou e Ernesto insistiu que não queria levar o filho embora, mas manter a família unida. Fim da discussão, mas Horácio não se deixou enganar. Andrea voltou para casa para encontrar Nicholas sentado na escadaria da perdição. Ele perguntou onde estava sua mãe e Andrea disse que ela estava lá fora cuidando de alguns negócios. Ele perguntou se era verdade que seus pais iam se divorciar. Sua resposta foi que eles não eram um passarinho me disse, que seus problemas acabariam muito em breve. Ela continuou sobre como Ernesto era um homem maravilhoso. Helena ficará furiosa por causa disso. Enquanto isso, Eduardo e a freira detetive olharam então as colagens de fotos do quadro de aviso. Eles ainda tinham que decidir se Ernesto Rioja era realmente Miguel Hernandes. Eles especulam se teriam retornado às Atatecas, mas novamente Hernandes era um nome muito comum. Eduardo disse que poderia pedir ajuda se fosse uma investigação oficial, mas ainda não é. A freira disse que poderia ajudar e que tinham contatos. Horácio chegou à casa de Andrea para ver Helena e disse a Andrea que ela poderia ficar do lado de Ernesto contra sua própria filha. Ela disse que mesmo quando eles estavam juntos, não se esperava que ela sempre concordasse com ele, e menos agora. Ele perguntou se ela percebeu como isso estava machucando Helena e ela continuou sobre ele não voltar para sua família e o chamou de libertino. Helena e Nicholas entraram na sala e Horácio o pegou no colo. O menino perguntou se ele estava lá para jantar com eles e ele disse sim, se você me convidar. O que o menino imediatamente fez? Horácio disse-lhe que primeiro precisava falar com a mãe, então Andrea levou Nicholas para a cozinha, provavelmente para fazer uma lavagem cerebral antes de iniciar uma conversa com o avô. Helena contou a seu pai sobre sua conversa com o advogado e disse que parecia que precisava então de uma alternativa para voltar para Ernesto. Ela chorou. Enquanto isso, Pedro contou isso para sua família e Esther disse que Ernesto não tinha coração e como ele poderia tirar um filho de sua mãe. Pedro estava frustrado com a impossibilidade de provar que Ernesto drogou Helena por causa de como isso havia sido planejado. Ele não tinha direitos legais, mesmo como pai biológico de Nicholas. Ele se levantou e deixou a mesa. Irene e Ernesto tiveram o mesmo tipo de sexo não romântico que vimos no último episódio. Irene tentou dizer a ele para esquecer Helena, mas nenhum parecia ler o outro corretamente. Por sua vez, Helena e Pedro conversavam sobre seu acordo pendente com o diabo, mesma palavra, cenas diferentes. No café da manhã seguinte, Gabriela disse a Nicholas que iria levá-lo para sair e comprar guloseimas que deixam tremendamente satisfeito. Andrea olhou para Irene e Helene disse que como eles tinham cara tão azedas, ela estava saindo da mesa. Irene perguntou a Helena se ela disse a Nicholas que iriam para casa naquele mesmo dia e ela respondeu, não ainda. Ela não tinha certeza do porquê e Irene perguntou se ela esperava um milagre. Ao mesmo tempo, Ernesto recebeu um visitante inesperado, Eduardo. Ele mostrou seu distintivo e se identificou como um agente federal. Então, ele queria falar com ele. Eles entraram no escritório de Ernesto e fecharam a porta.
Eduardo queria informações sobre Miguel Hernandes. Isso fez com que Ernesto parasse e Eduardo continuasse contando que Miguel era filho de uma empregada doméstica da casa da sua mãe. Ernesto disse que não o via há muitos anos e quase esqueceu seu nome. Ele perguntou o motivo e Eduardo disse que poderia estar envolvido em um caso de abuso de idosos. Ernesto respondeu que achava que Miguel era a pessoa mais normal que já conheceu e não podia imaginar isso. Ele também disse que a última coisa que ouviu sobre ele foi que eles tiveram um pouco de sorte e possivelmente foram para os Estados Unidos. Ele não conhecia nenhum dos seus parentes e tinha uma relação distante com Miguel, pois este entrava e saía da casa pela entrada dos criados e não pela porta da frente. Em resposta a outras perguntas, ele disse que não conseguia se lembrar exatamente quando eles foram embora e que possivelmente sua mãe saberia, mas ela estava em uma casa de repouso devido a um acidente e havia sofrido uma hemorragia cerebral. Eduardo ofereceu algumas condolências e disse que seria tudo. Ele se levantou, eles apertaram as mãos e Eduardo foi embora. Eduardo ofereceu então todo o seu apoio. Depois que o comandante foi embora, Ernesto sentou-se com uma expressão apreensiva. Ele se lembrou de quando pegou um passaporte falsificado com sua foto e o nome de Ernesto Rioja. O falsificador garantiu que era indetectável. Ele então pagou uma quantia desconhecida, voltou para seu quarto de hotel e queimou seu passaporte mexicano, dizendo a si mesmo: "Vim para o Canadá como Miguel Hernandes e saio como Ernesto Rioja." Bom, agora que caiu a ficha que Ernesto é Miguel, não vamos alterar o nome dele aqui porque todos os personagens o conhecem como Ernesto. Então, por esclarecimento, vamos continuar o chamando de Ernesto até o último capítulo. Esther ligou para Nelson, dizendo que eles precisavam conversar sobre sua carta. Ela conta que iria encontrá-lo no parque. Isso o deixou muito nervoso. Rosa foi até Domingos a respeito de uma cliente que precisava pegar seu carro, uma mulher chamada Rosalba. Ela lhe entregou o endereço, ele colocou no bolso. Mônica conversou com a recepcionista que contou sobre a visita de Ernesto e mostrou o cartão de visita de Eduardo. O advogado de Helena chegou para ver Ernesto e a recepcionista disse que o avisaria. Ele entrou no escritório de Ernesto para negociar um acordo. Ernesto mostrou-lhe os resultados do exame de sangue e seu pedido de custódia total, alegando que uma usuária de droga é uma mãe inadequada. O advogado disse a ele que eles iriam lutar contra isso, alegando que ela não consumia drogas voluntariamente e que ele era um suspeito porque isso acontecia depois que ela decidiu pedir o divórcio. Ernesto então disse com toda a calma que se trata de uma boa história, mas não tinha provas. O advogado, com igual calma, disse que Helena não pediria o divórcio se não quisesse se casar com ele. E Ernesto então cantou a mesma música sobre recuperar seu amor e carinho. O advogado disse duvidar de que teria sucesso depois de uma ameaça de levar o filho dela. Ernesto disse que isso era problema seu e o dispensou, pois não havia mais o que falar. O advogado saiu e Ernesto parecia mais apreensivo ainda. Domingos foi à casa do cliente e fez o táxi esperar. Ele verificou o carro, descobriu que faltava gasolina e entrou no táxi para pagar um pouco. Feito isso, algo tinha que ser mudado e ocorreu então que precisava entrar na oficina. Esther encontrou-se com Nelson no parque. Ele tentou alegar que a carta não era realmente sobre ela, mas ela já sabia que não. Ela perguntou o que se passava em sua cabeça quando escreveu, considerando que isso destruiria tanto sua amizade com Domingos quanto seu casamento. Ele finalmente explicou sobre o conselho de Zulema de escrever tudo queimá-lo fora depois, assim faria também seus sentimentos desaparecer, transformando-se em fumaça. Mas quando ele tentou, Rosa veio ao seu escritório em uma emergência e ele perdeu a noção depois. Ela perguntou como deveria vê-lo agora, como amigo da família ou um amante rejeitado. Ele se ajoelhou diante dela para implorar seu perdão. Ela implorou que não se ridicularizasse a tanto. Domingos chegou bem a tempo, querendo saber o que estava acontecendo ali. Depois de algum constrangimento, eles disseram que então se encontraram por acidente quando Esther estava a caminho do mercado. O advogado, aqui ficamos sabendo que seu nome é Rodolfo, conversou com Horácio, explicando que não conseguia nenhuma concessão para Helena.
Horácio teve a tentação de expulsar Ernesto e trancar a casa, mas o advogado recomendou contra isso. Se estiver perto, Horácio pode ficar de olho nele. Horácio reconheceu que essa era a coisa certa a fazer. Rodolfo ligou para Helena para dar a má notícia. A menos que conseguíssemos provas que Ernesto a drogou, ela correria o risco de perder o filho. Então, a única maneira de evitar isso era continuar morando com ele. Horácio, então, sentiu-se impotente por não poder protegê-la e Rodolfo disse que ele não se preocupasse. O pior disso havia passado. O que eles poderiam pensar é que o que Ernesto poderia fazer agora. Helena então deu a Pedro as mesmas más notícias e que ela voltaria para casa naquela mesma tarde. Ela estava prestes a perguntar algo, mas ele disse que não. Ele iria esperar por ela. Ela então saiu para contar a Nicolas que estava feliz por estar voltando para casa. A saga de Paolo, Maria e João continua. Enquanto Domingos tinha dificuldade para se concentrar no trabalho por causa do que viu no parque, acho que o parque não traz sorte para eles, digamos assim, ele mencionou isso a Augustin, preocupado que Nelson tivesse ideia sobre Esther. Augustin começou com algumas coisas estúpidas que Domingo não entendeu, mas eles foram interrompidos por Pedro, que contou a seu pai sobre Helena voltar a morar com Ernesto. Domingos disse que Helena está encurralada. Ninguém viu Rosa bisbilhotando novamente. Ernesto ligou para a Madre Superiora na casa de repouso para dizer-lhe que esperasse o comandante e algumas coisas sobre Miguel Hernandes. Ela não devia permitir que ele se aproximasse de sua mãe. Quando ela disse a Ernesto que o comandante Robles era neto de outro paciente, ele ainda insistiu que não poderia chegar perto de sua mãe. Se ela falhasse nisso, ele então entraria com um processo contra instalação. Ela concordou em obedecer. Por sua vez, Rosa ligou para Gina com as últimas notícias e Gina estava exultante. Também vemos que sua gravidez está bastante avançada, embora não tenhamos salto no tempo. Nicolas perguntou a Helena se eles poderiam ir para a praia e ela respondeu que isso deveria, então, passar para um médico para que ele pudesse determinar certas coisas. Terminaram então-se de arrumar as coisas dele e a empregada entrou para avisar que Ernesto estava lá fora para buscá-los. Ela pegou a caixa de brinquedo e eles desceram. André estava levando o crédito por ajudar Ernesto a resgatar Helena. E Nicolas correu para Ernesto. Helena tentou evitar seu beijo quando eles saíram. A Madre Superiora chamou a irmã Inês ao escritório e perguntou o que estava acontecendo com o neto do Dom Mariano. Ela sabia muito bem que a freira detetive e o comandante estavam investigando o passado de Dona Isabel. Ela contou sobre o telefonema de Ernesto, a visita de Eduardo ao escritório e a ameaça de um processo de crueldade mental. Ela agora está na lista de mães tóxicas porque ela insistiu que a irmã Inês não deveria estar em qualquer lugar perto de Dom Mariano ou de Dona Isabel. Ela deveria trabalhar na cozinha e fazer seus votos de silêncio. Depois de subir, Helena olhou para Ernesto e perguntou: "Tudo bem? E agora? Você vai me trancar novamente em casa?" Ele disse que não, mas ela mais cedo ou mais tarde aceitaria a situação. Ela disse a ele que estava perdidamente por causa de Nicolas. A cada dia eu te odeio mais, conta ela. Ele não se importava porque aquele ódio se transformaria em amor algum dia, assim que o contato dela com Pedro fosse quebrado. Então, ele ordenou que ela sorrisse mais. Ela o fez, mas disse que isso não tinha nada a ver com seus sentimentos. Ele disse: "Tudo bem, sou muito paciente." Então, agora é a fase em que Ernesto fica cada vez mais louco. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Fica ligadinho aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações e muito obrigada por sua audiência. Irene não aguenta mais e finalmente confessa a Ernesto que sempre o amou. Depois que Helena e Pedro se encontraram novamente, os dois dizem um outro que se amam. Depois conversam sobre tudo o que aconteceu antes do acidente e chegam à conclusão juntos de que Ernesto a estava drogando. Claro que as suspeitas maiores foram de Pedro, que atualizou Helena sobre tudo isso, a deixando a par. Helena garante que vai se divorciar o mais rápido possível. Então Pedro a informa que quer se casar com ela e que eles viverão então felizes para sempre com um filho. Claro que eles não vão contar a Nicolas por enquanto que ele é seu pai biológico.
Por sua vez, o comandante Rubles investiga o paradeiro de Margarita entre os antigos vizinhos de Dona Isabel e fica sabendo que essa mulher tinha um filho chamado Miguel. O policial presume que essa criança é um impostor e pede ao novato para descobrir. Por isso, a noviça pergunta a Dona Isabel mais tarde sobre Miguel e ela lembra que ele, depois da morte de Margarida, foi quem ficou com ela para cuidar dela quando seu filho partiu para o Canadá. Mais tarde, a noviça liga para o comandante e conta a ele. Conclui então, talvez, que Miguel tenha tratado mal Dona Isabel e agora ela o confunde com Ernesto, que por isso o trata mal quando a visita. Além disso, garante que investigará tudo sobre o Miguel. Ao chegar em casa, Ernesto confronta Helena sobre seu encontro com Pedro e ela o confirma. Ela faz o papel de vítima, garantindo a ele que já estava feliz, mas ela deixava claro que está se divorciando porque ele é um monstro. Ela então desaba, ela conta tudo, não esconde nada, e ele fica pé da vida com Helena. Helena também avisa Ernesto que já sabe que ele a drogou, mas é claro que ele nega tudo e garante que não a deixará deixá-lo. Por isso, assim que o marido vai embora, ela pega todas as suas coisas e as de Nicholas e vai para a casa de sua mãe. Lá na casa de Andrea, ela pergunta a Helena o que está errado e ela revela que as coisas estão horríveis com Ernesto e que ela acha que ele a drogou. Como de costume, a senhora não acredita e defende o genro. Também culpa Pedro, que irrita a filha. Irene confessa seu amor a Ernesto, mas, por sua vez, como Ernesto a chamava de traidora, Irene dá um acesso de raiva e descobre a droga que ele deu a Helena. Mais tarde, ele chega em casa e percebe que sua esposa já foi embora e com Nicholas também. Nisso, Irene aparece e garante a Ernesto que ele já sabe o que fez, mas que não vai denunciá-lo porque deveria ter se casado com ela e não com a Helena. Os cunhados então acabam se beijando e tendo um encontro daqueles, sabe? Por outro lado, antes de tirar Nicholas de sua casa, Helena falou com ele e disse que iria se divorciar de Ernesto sim. O menino acha que a culpa é dele, mas ela esclarece que não. Por essa razão, Helena pede ao seu pai para falar com Nicholas e ele o faz. O menino confessa ao avô que está muito zangado com o divórcio dos pais, mas, com calma, garantindo que mesmo que se separem, eles não deixarão de amá-lo nunca. Enquanto isso, Helena liga para Pedro e avisa que já está na casa de sua mãe. Ambos falam que, embora por enquanto não possam se ver, logo estarão juntos. Sem que sua filha perceba, Andrea escuta. No dia seguinte, Domingos resolveu dar uma corrida, isso porque está se sentindo muito mal por causa do diabetes. O ruim é que enquanto está no parque, o homem sente dores e cai no chão. Felizmente, Horácio está passando e vendo Domingos no chão e chama uma ambulância. E o que Ernesto faz quando Helena o abandona? Você vai saber agora. Enquanto isso, enquanto Irene acorda feliz, pensando que Ernesto já é dela, ele vai até a casa de Andrea. Mas no caminho, ele então fala com ela. Ela liga para ele e pede que impeça Helena de ficar com Pedro e lhe oferece todo o seu apoio. Que traidora, viu? Momentos depois, Ernesto chega à casa de Andrea e informa a Helena que lutará pela custódia de Nicholas. Obviamente, ela fica super brava, mas ele garante que vai mostrar que ela é uma mãe muito ruim e viciada em drogas e que vai tirar o filho dela. Ela fica, claro, com todas as caras de chocada, pasmo, besta, mas isso não vai impedir de Ernesto de lutar pelo menino. Helena tem que agir rápido. O que será que ela vai fazer? Vejamos agora no próximo capítulo.